A importância da experiência com Deus. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Cada cristão deve ter a sua própria experiência com Deus e proporcionar-se, como o profeta Isaías, desejoso de executar a obra do Senhor. A experiência só é adquirida quando existe um relacionamento. Como podemos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor? Qual é a importância de obtermos experiências profundas com Ele? É preciso conhecê-lo melhor e buscar uma renovação espiritual, permanecer em sua presença por meio da oração e da sua vontade. Isaías viveu durante o reinado de vários reis. A nação de Israel dividiu-se após a morte do rei Salomão em 2 reinos: o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Foi considerado o evangelista do Antigo Testamento por ter sido o profeta que mais vaticinou acerca do Messias. Condenava com veemência o pecado do povo, advertia-o sobre o julgamento divino e também conclamava-o ao arrependimento. Situação do reino. Uzias começou a reinar após a morte de seu pai Amazias. Durante o reinado de Uzias, Judá desfrutou de propriedade incrível. Uzias era um rei temente ao Senhor e foi abençoado por ele. Depois de tanto sucesso, o rei Uzias se ensoberbeceu e atreveu-se a fazer algo que não era de sua alçada. Foi castigado, atingido por lepra e morreu. A chamada de Isaías. Há algo importante no chamado de Isaías com relação ao rei Uzias. Somente quando o pecado de Uzias foi punido com a morte, isso é, o culpado foi removido do trono de Judá, Isaías pôde ver o Senhor e a sua glória. Purificação, comunhão e experiência. A visão de um Deus santo, magnífico, a adoração dos querubins, o séquito, que enchia o templo, a glória do Senhor enchendo o templo, fez Isaías reconhecer a sua situação de pecador e clamar por misericórdia. Tendo sua própria experiência, cada cristão precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Ninguém contou a Isaías a grandeza da glória de Deus. Ele mesmo viu, foi uma experiência pessoal. Visão da necessidade. A partir da purificação, Isaías teve uma visão diferente da soberania de Deus e das necessidades do seu povo. Enquanto não temos uma experiência verdadeira com o Senhor, não enxergamos as necessidades à nossa volta, resultado do relacionamento com Deus. Isaías teve visão da glória de Deus, foi tão forte, tão real, que ele teve a impressão que ia morrer. Com o toque da brasa em seus lábios, ele recobrou o ânimo.
Deus quer manifestar-se de maneira pessoal a cada um de nós. Ele deseja que tenhamos a nossa própria experiência com Ele. Esse é o primeiro passo da nova caminhada, crescimento em Cristo. Algumas pessoas, ao receberem a salvação, acomodam-se de tal maneira que passam a vida na igreja como meninos na fé. Acham que já alcançaram tudo, se satisfazem apenas com o princípio das bênçãos. Certamente não aprenderam que a salvação é um processo de crescimento. O apóstolo Pedro adverte: clame por mais, como um bebê chora por leite. Comam a palavra de Deus, leiam-na, pensam nela e cresçam fortes no Senhor. Primeiro, a experiência da salvação, depois o do batismo com o Espírito Santo, a busca dos dons espirituais, o amor ao próximo, o desejo de produzir o fruto do Espírito, a experiência de ganhar almas para Jesus, a comunhão mais profunda com Deus, enfim, a fé firmada na rocha que é Cristo Jesus. A busca de experiências concretas. A experiência do profeta Isaías com Deus não foi abstrata, e sim concreta e real. Houve uma mudança real em sua vida. As nossas experiências também não podem ser apenas de vontade ou de palavras ou ficarem ocultas. Elas têm de produzir frutos para o crescimento do reino. Deus diante das nossas necessidades. Sendo Deus onisciente, Ele conhece todas as nossas necessidades. O tempo de Deus. As bênçãos só se manifestam no tempo certo, quando o Senhor ordena. Geralmente, isso acontece quando firmamos um relacionamento com Ele. Isso reforça um compromisso tomado por nós. Ele testa a nossa paciência. É preciso aprender a esperar o tempo certo, quando Deus vai agir. Deus trabalha por etapas. O Senhor deseja conceder-nos experiências impactantes com Ele. Para isso acontecer, é preciso que estejamos em constante oração e interessados em meditar na Sua palavra, para conhecermos a voz de Deus quando Ele falar e não sermos enganados por falsos profetas. Pelo método de Deus, precisamos passar por todas as etapas individualmente, buscando o centro da vontade de Deus. Deus deseja revelar a sua vontade a cada pessoa. Ele tem prazer em que andemos segundo o seu querer. No entanto, para recebermos os favores divinos, é necessário que estejamos no centro da sua vontade. Só tem conhecimento de Deus e discernimento da sua vontade aquele que tem o Espírito Santo e que se deixa guiar por ele. A fé e a confiança em Deus nos trarão resultados benéficos. Obtemos paz interior, vitória sobre o pecado, teremos sucesso nas dificuldades. Precisamos ter experiências que mudem toda a nossa história de vida, que nos transforme radicalmente. Essas experiências são possíveis agora. Quem recebe uma nova vida em Cristo Jesus, deixa os velhos hábitos e atitudes e abraça novos valores e ideias que estão de acordo com o reino de Deus. Reveste-se de vestes de justiça, santidade e amor, e é regenerado para a glória de Deus e produz bons frutos. Isaías pôde entender a vontade de Deus, se colocar à sua disposição e se tornar o maior profeta messiânico da Bíblia.